Olá, meus queridos, que a graça e a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam presentes em cada espírito neste instante. Hoje nós iremos meditar numa passagem muito interessante, em 2 Crônicas, no capítulo 20, e vamos ler apenas o versículo 12, que nos diz assim, uma oração de Josafá. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. É uma passagem que narra a vinda de 3 grandes exércitos contra Josafá. E ele vai ao templo, reúne toda Judá e busca a face do Senhor. Mas o que é que nós aprendemos com esta oração de Josafá? Neste versículo diz, porém os nossos olhos estão postos em ti. E eu quero meditar exatamente com você a respeito da importância de nós estarmos com os nossos olhos fixos no nosso Deus Todo-Poderoso, evitando a distração na vida espiritual. Exatamente, a distração espiritual traz consequências danosas para a nossa vida enquanto cristão. Pastor Benihim costuma dizer que a distração atrapalha a unção. E isto é verdade, porque nós temos que ter um foco, um direcionamento. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, olhando unicamente para o Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando nós examinamos as Escrituras Sagradas, percebemos que grandes homens de Deus, no momento de distração, fracassaram. No momento de distração, perderam o foco. Um escritor norte-americano chamado Thomas Harris, no seu livro, ele costuma dizer que as pessoas são facilmente influenciadas quando estão distraídas. Então, se nós nos distrairmos na vida espiritual, poderemos ser influenciados pelo inimigo. Veja bem, em Gênesis capítulo 3, Adão ficou distraído. Ele foi distraído pela conversa de Eva, que deu ouvido à conversa da serpente. A distração de Adão o levou a praticar o pecado da desobediência. E nós podemos ver em toda a Bíblia, em 2 Samuel capítulo 11, Davi envia o seu exército para lutar, Joabe, o general, à frente, e ele fica em casa. E ele se distraiu, e na sua distração, ele cometeu um adultério e um assassinato. Mais adiante, em 2 Samuel capítulo 15, tem o sucessor natural ao trono, que seria Absalão, politicamente falando. Era um homem habilidoso, mas Absalão se distraiu. E a distração de Absalão o fez praticar o terrível pecado da rebelião. E a morte de Absalão, todos sabem como foi. Ele morreu com sua cabeleira pendurada no galho. A distração o tornou vulnerável. Joabe veio e não teve absolutamente nenhum trabalho para matá-lo. Pensemos no caso de Abraão, em Gênesis capítulo 16, quando ele se distrai ao conselho de Sara, possui a sua serva Agar, e o problema está instalado até hoje, a guerra árabe-israelense, israelense contra árabes. Pensemos também na situação de Pedro em Mateus capítulo 14. A partir do versículo 28, quando o Senhor Jesus, de madrugada, vem andando sobre as águas para acalmar a tempestade e principalmente acalmar o coração dos discípulos, o que Pedro disse? Senhor, se és tu, faça que eu vá ter contigo. Jesus disse, então vem. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, mas ele se distraiu com as ondas e com o vento, começou a afundar, clamou por Jesus e Jesus o livrou. Ó meu irmão, ó minha irmã, tomemos cuidado com a distração espiritual. A distração espiritual pode nos levar à derrota. Para nós, o melhor remédio contra a distração é estar olhando para Jesus através da sua bendita palavra. Praticando isto que Josafá disse, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ah, Senhor, eu estou cheio de problemas, porém os meus olhos estão postos em ti. Eu estou em lutas, porém os meus olhos estão postos em ti. Eu estou fraco, porém os meus olhos estão postos em ti. E quando direcionamos o nosso olhar para Deus,
a vitória é certa em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe abundantemente.